lá? Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Os que estão nos assistindo agora ou em qualquer outro horário, sejam todos bem-vindos. Bom, o mês de junho já está passando da metade. Semana que vem nós teremos a palestra terça-feira às 20h15 com o tema Melhorar com Sérgio Tadeu. Dia 24 de junho, quarta-feira, às 14h, teremos com Inês Vendramini Origem das Tentações. A palestra de junho não vai ser na última terça do mês, vai ser semana que vem, dia 23, tá? Eventos. Semana passada, mas esse final de semana nós tivemos o nosso Pode Perguntar aqui, que foi bem legal, né, Bruno? Conversar. Nós batemos um papo com o pessoal da Mocidade Espírita aqui da Lapa, foi muito legal. Agora o nosso próximo evento vai ser dia 25 de julho, um sábado das 12 às 14, onde nós vamos fazer o primeiro almoço aqui no SEAC. Então quem estiver interessado, só falar ali na nossa secretaria, que ela tem todas as informações. Estamos também com a nossa campanha agora mais do que nunca, né, dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar doando lã, mão de obra, são quadradinhos de 20 por 20, que depois são unidas e essas mantas são doadas para as casas da região que trabalham com gestantes e bebês. E agora o inverno chegando, vai ficar cada vez mais necessário. Também aceitamos doações de roupas, livros em bom estado, dando roupas contra os livros em bom estado. Estamos arrecadando também tampinhas para lacres metálicos não mais, lacres metálicos não é blister não mais, para o Instituto Amor Rosa. Oi? Nada, bateu o perdigão. E também estamos fazendo a nossa campanha dos cobertores até o final do mês, quem puder colaborar também. Cada cobertor sai em torno de R$20, então quem puder colaborar até o final do mês, que aí depois a gente vai comprar e doar para as casas também que fazem atendimento ao pessoal em condições de rua. Estamos também com, quem desejar fazer um atendimento fraterno, só chegar uns 30 minutos antes, ou mandar uma mensagem para nós que um dos trabalhadores entrará em contato também, tá? E temos as nossas canequinhas, né? Também quem quiser levar uma lembrança do SEAC, temos com mensagens da prece de Serenidade, Cáritas, mensagens de Chico e de Allan Kardec. Atenção também, todas as palestras, todos os eventos aqui da casa são gravados e estão lá no YouTube. Então quem quiser assistir depois, só entrar no @SEACLapa. Precisa digitar SEAC Lapa, porque senão o SEAC vai aparecer uns 200 lá. Ô Marco, fala para o pessoal prestar atenção no logo da mãozinha. Da mãozinha, isso. Tem uma mãozinha lá que é nossa. Depois no final a gente faz o Evangelho, fala sobre o Evangelho no ar. Se eu não esquecer de novo. Bom, vamos então iniciando os nossos trabalhos. Hoje vamos, como sempre, agradecendo por mais esse dia, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse momento. Esse momento que nos faz entender um pouco mais os ensinamentos do Pai, ensinamentos de Cristo, os ensinamentos tão confortadores, tão animadores e tão orientativos, que nos ajudam a direcionar os nossos passos, as nossas ações, os nossos pensamentos no caminho da luz e no caminho do progresso. Que os irmãos de luz aqui presentes possam nos orientar no dia de hoje, na noite de hoje, para que possamos mais uma vez absorver um pouquinho mais dos ensinamentos do Pai. E mais do que absorver, que possamos colocar em prática ao sairmos da casa e não deixarmos apenas um canto lá da cabeça, sabendo apenas do que se trata e não colocando em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu queria fazer um bate-papo com vocês. Eu queria contar uma historinha, né? Dizem que a melhor maneira da gente absorver algum ensinamento é contando uma historinha. Então vamos contar uma historinha. Vamos imaginar que tenhamos um homem simples, assim como nós, nada musculoso, nada muito forte, simplesmente uma pessoa comum, um irmão que está na sua jornada e que erra, sofre, que na sua jornada tenta ser cada dia melhor, cada dia ele tenta enfrentar as lutas de reencarnação aqui na Terra. Só que com o passar do tempo ele vai sentindo um vazio no peito, ele vai sentindo algo que ele
Ele é inconformado com algo, mas ele não sabe dizer exatamente o que é. Então ele está meio perdido, sem propósito, e de repente ele fica sabendo que num determinado local tem algo que pode trazer a ele a imortalidade e a felicidade plena. E ele sai buscando essa fruta, né? esse produto. Só que na sua jornada, ele sai à procura. Só que ele não sabe onde é, ele pergunta, ninguém sabe onde é, e ele sai exatamente trilhando esse caminho, buscando caminhos falsos, buscando caminhos onde ele vai cada vez ficando mais cansado, onde ele vai encontrando sempre um deserto de incertezas, e ele começa muitas vezes a pensar em desistir. Ele fala, nossa, mas onde fica esse negócio? Me falaram que é tão bom, né? Onde eu vou buscar a imortalidade, onde eu vou buscar a minha felicidade plena. E ele não sabe muito bem aonde encontrar. Aí ele vai, caminha, até que ele chega num ponto que ele encontra o local onde tem esse fruto. É um grande jardim, um belo pomar. Só que quando ele chega na porta, tem um monstro. Ele fala, tá, e aí, como que eu vou ultrapassar esse monstro? E aí quando ele pega um pedaço de madeira para atacar o monstro, ele percebe que esse monstro, ao invés de atacá-lo fisicamente, fica falando para ele assim, você é o melhor. Tudo que você faz é perfeito. Aí quando passa um pouco, esse monstro fala para ele, você já percebeu que o que você tem comparado com os outros não é nada? Você já percebeu que você não vale nada, que você é extremamente pequeno? Aí quando ele começa a pensar nisso, o monstro fala de novo para ele, por que você perdoa quem te magoa? Você não tem que perdoar. Você não pode perdoar. E ele ia falando outras frases que mexia com a cabeça desse nosso herói. E até que ele percebe que ele tem que parar e falar assim, como que eu vou vencer um monstro que não me ataca fisicamente? Como que eu vou, né? Aí ele para, olha e começa a observar o seguinte, que quando ele eleva o pensamento dele, esse monstro começa a diminuir de tamanho. E a cada vez que ele vai prestando mais atenção, ou melhor, fazendo uma prece, esse monstro vai ficando pequenininho. E ele consegue passar. Só que quando ele chega, ele passa pelo monstro, quando ele chega nesse pomar ele está todo murado. E ele encontra as árvores que ele foi buscar esse fruto. Só que esse fruto, essas árvores, elas eram muito grandes. E ele falou, pô, como que eu, que não sou alto, não sou musculoso, como que eu vou alcançar essas plantas, como que eu vou subir nessa árvore? Eu não vou alcançar, tem um muro, como que eu vou? Só que aí ele olha e ele vê que tem um gigante, um homem extremamente forte, gigante, carregando como se fosse uma pedra nas costas. Aí ele fala assim, tá, como que eu vou fazer isso? Ele pensa no seguinte, ele fala o seguinte, bom, sozinho eu não vou conseguir. Então ele fala assim para o rapaz lá, para um portão, já que você está carregando essa pedra, faz um favor para mim, eu te ajudo a carregar essa pedra, e como você é muito alto, estica o braço e pega essas frutas aí que estão próximas de você. Aí ele vai, ajuda, só que esse gigante, quando percebe que ele pega essa fruta, e ele sabia que essa fruta dava a felicidade plena e a imortalidade a ele, ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não vou te dar as maçãs, não. Eu não vou te dar essas frutas. Sabe de uma coisa? Eu acho que tá tão bom não carregar esse peso, que eu não vou mais, como se diz? Eu acho que eu não vou dividir esse peso dessa pedra com você aí, não. Aí esse nosso personagem, ele faz o seguinte, ele vira pro
para o gigante e fala assim, então faz o seguinte, já que você não quer devolver, não quer pegar a pedra de volta, faz o seguinte, me ajuda só a ajeitá-la melhor nas minhas costas, segura ela aí um pouquinho que eu vou pôr uma almofada e aí essa pedra vai ficar melhor. Aí esse gigante pega a pedra, quando ele tira, o nosso personagem sai de baixo, fala, agora você fica com as pedras aí, pega os frutos e sai. E aí ele vai e começa a comer essa fruta. Ele começa a comer, ele pega a fruta e volta para casa. Só que tem o seguinte, só que no retorno dessa casa, para a casa dele, ele não se sentia mais forte. Ele não era mais forte, ele não era maior. Externamente, ele não tinha nenhum superpoder. Ou seja, aos olhos do mundo, ele era uma pessoa normal. Só que dentro dele agora já tinha essas frutas, ou seja, ele já tinha conseguido alcançar o objetivo dele. Se a gente pensar bem nessa historinha, essa historinha ela é muito parecida com o que acontece com a gente no nosso dia a dia, na nossa jornada. Ou seja, muitas vezes nós estamos perdidos, sem saber aonde ir, temos o nosso dia a dia, só que por dentro nós temos um vazio muito grande. Por dentro nós sentimos que falta algo e a gente não sabe o que é. E a gente sempre sai na busca desse produto maravilhoso, desse produto miraculoso que vai preencher o meu vazio. Então, se nós analisarmos essa historinha pela visão espírita, a gente pode analisar da seguinte maneira. Quando a gente sai nessa jornada buscando esse pomar que a gente não sabe onde que é, não sabe o que unifica, a gente só sabe que dentro dele tem algo que pode me trazer a felicidade e trazer a minha imortalidade. É como se a gente voltasse para dentro da gente. É como se ao invés de buscar fora aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá satisfação, eu busco isso dentro de mim. É como se a gente buscasse a nossa consciência profunda. Ou como diz Jesus, é o reino dos céus que Jesus diz que está dentro de nós. Então nós sempre trilhamos o caminho da nossa felicidade, buscando a felicidade fora da gente. Como se fosse algo externo, ou seja, algo que eu vá encontrar e buscar. Só que esse pomar, ele está dentro de nós. E quando a gente fala desse monstro que estava esperando ao lado de fora do pomar, esse dragão é o orgulho e o egoísmo, ou seja, as chagas da humanidade. Então, quando a gente fala de fazer essa prece, é exatamente orar e vigiar. Eu estou sendo vigilante comigo, ou eu estou cada dia mais orgulhoso, mais envaidecido, mais egoísta, pensando só em mim? Outro dia eu vi estava assistindo uma palestra que perguntavam assim, se você achasse a lâmpada do gênio, do Aladim, você esfregasse, saísse o gênio falasse o seguinte, você tem um pedido. O que você pediria? Provavelmente a gente ia pedir algo para nós. Só que a humanidade tem 8 milhões de espíritos encarnados. Você pediria algo para você ou para 8 milhões de pessoas? Normalmente a tendência é a gente pedir um pouco mais para nós. O outro ponto, a gente fazendo essa historinha pela lição espírita, pela visão espírita, é que quando ele encontra o gigante que está carregando a pedra, ele usa a lei da solidariedade e da caridade. Porque ele fala assim, sozinho eu não consigo buscar nada. Eu preciso eu preciso sempre de alguém para me ajudar nessa jornada, para buscar a minha evolução, para que eu consiga buscar o meu propósito. Ou, como diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E nesse ponto, a gente percebe que esse nosso personagem, ele precisou esquecer um pouquinho as suas próprias necessidades para aliviar a dor de um semelhante. Por outro lado, ele tentou ser enganado por esse gigante. E aí ele pratica a indulgência e a prudência. Ou seja, esse nosso personagem, quando ele tentou ser enganado, ele não reagiu com violência, com raiva. Ele manteve a calma e manteve a sabedoria. Isso é muito interessante, porque quando a gente está nervoso, a gente consegue pensar. A gente não consegue pensar.
Então, quando a gente para, respira, a gente mantém a calma, é como se a gente se centrasse novamente, aí eu consigo usar a minha sabedoria. Então, esse nosso personagem, ele recuperou as frutas sem conflito. Então, ele praticou mansidão, ele praticou perdão, prudência e evitou novas dívidas morais. No nosso dia a dia, o que a gente acontece? O que a gente normalmente faz? Já vai querer brigar, já vai querer arrumar novas dívidas para o futuro. Então, aí ele conseguiu, né, pegar essas frutas, e quando ele conseguiu pegar essa fruta no retorno para casa, significa o quê? Significa que ao voltar dessa jornada, ele já tinha conquistado paciência para buscar o objetivo final, a vigilância para vencer seus próprios defeitos, representado pelo monstro, o amor para ajudar o próximo, representado pelo gigante, e a paz para não revidar as ofensas. Ou seja, a mensagem geral nisso tudo, a mensagem central nessa mensagem é o seguinte: a verdadeira felicidade não está fora, mas dentro de nós. E é conquistada por meio do autoconhecimento, da reforma íntima, da caridade, da vigilância e do amor. Em outras palavras, a gente precisa nos conhecer, a gente precisa dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente consiga transformar. Isso daqui parece uma historinha simples, baseada no nosso dia a dia. Só que essa historinha foi que nós conversamos sábado no evento. Essa historinha é o 11º trabalho de Hércules, que é da mitologia grega. Ou seja, o que nós praticamos hoje, o que nós estudamos hoje é algo que a humanidade já vem estudando há muito tempo. A gente só não consegue colocar na nossa prática. E tem um detalhe que é muito interessante. Veja que ele voltou bem melhor do que quando saiu. Ele se transformou num outro personagem. Se a gente for ler o mito do herói, a gente vai perceber que ele saiu uma pessoa simples, encontrou ferramentas, se transformou e voltou para o lugar. Fez a jornada completa do herói. Só que no final dessa história, quando ele pega as maçãs e ele vai dar para o primo dele lá, o Hércules, dentro de uma maçã que quando ele abre, o texto não fala maçã, ele fala pomo, né? Fala fruta, igual a história de Adão e Eva. Não fala de maçã, fala de um fruto. Quando ele abre esse fruto, está escrito serviço, trabalho. Ou seja, de toda essa jornada, quando a gente volta melhor, a nossa finalidade nada mais é o nosso objetivo do que trabalhar para que a gente evolua cada vez mais e assim consiga ajudar o nosso próximo. E ajudando o próximo, fora da caridade não há salvação, eu vou me tornar um espírito mais evoluído, um espírito muito mais, como que eu posso dizer, responsável pelo nosso papel por estarmos aqui, pelo motivo que nós somos criados, ou seja, nós cumprimos o nosso papel de ser humano, realmente. Então, essa historinha é só para a gente colocar em mente que muitas vezes no nosso dia a dia nós vamos estar com um vazio interior que vai nos transformar, não sabemos, mas muitas vezes esse vazio interior vai levar a gente a procurar prazeres terrenos, que a gente vai se afundar cada vez mais. Diante dos gigantes, dos dragões, nós vamos desistir muitas vezes. E desistindo, a gente vai perder o objetivo da reencarnação. Muitas vezes, quando alguém quer nos enganar, ao invés de a gente manter a calma e manter a sabedoria, nós fazemos o quê? Desenvolvemos a ira, né, e a violência. E depois, quando a gente realmente alcança aquilo que a gente se propõe, a gente não sabe o que fazer com ela. Então, se nós trocarmos tudo isso por felicidade, pela palavra felicidade, significa que a felicidade está dentro de nós. E a gente normalmente faz o quê? Busca essa felicidade em prazeres externos a nós. Então, resumo de tudo isso. Felicidade é interna, felicidade é caminho e não objetivo final. Perfeito? Dúvidas, comentários, observações? Anota e põe na caixinha, né, Bruno? Para o próximo pode perguntar. Então, vamos seguindo com a nossa segunda parte dos trabalhos.
onde agora a gente segue para falar a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela do dia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das vossas almas o espelho onde deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Deus. Seguindo com o nosso trabalho, vamos nos concentrando, aguardando as mensagens do plano superior, as mensagens que tanto nos orientam, nos instruem e nos chamam para a real objetivo da nossa vinda nessa reencarnação. Boa noite a todos. Boa noite. Venho hoje ajudá-los a pensar um pouco mais nas vossas reencarnações. Lembre-se que para poder ser reencarnado tem que haver um corpo material, um corpo condizente com o planeta em que vai reencarnar. Um corpo que pode se locomover de um lado para o outro. Ele é pesado, pois assim a energia do planeta determina. Lembrem-se que cada um vem com uma vestimenta, seja ela perfeita ou não. Mas é assim que o ser reencarnante deve lhe virar, deve ver, deve sentir, deve viver, sempre com agradecimento, pois Deus sabe o que faz. Ele é um Pai de amor, de justiça, de fidelidade. Ele ama a todos, indeterminadamente. Não tentem mudar. Continuem nas suas caminhadas. Agradeçam, pois foi esta a oportunidade dada a todos. Lembrem-se de que tem muitos e muitos querendo estar aqui reencarnados. Para progredir, para ressarcir danos passados, para ser melhor,
ser um filho obediente, amoroso, carinhoso. E assim, amigos, não desistam. Tenham o problema que tiverem, Deus assim vai permitir e vai ajudar. Espero que consigam os seus propósitos. Espero que saiam vitoriosos de mais uma encarnação. É assim que Deus quer que seus filhos sejam obedientes e felizes. Que a paz esteja com todos. Que assim seja, amigos. Vamos seguindo agora. Vamos às nossas vibrações. Vamos doar um pouco dos nossos bons pensamentos aos nossos irmãos mais necessitados. Movidos pelo sentimento de caridade que nos envolve mais intensamente nessa época do ano, te pedimos, Senhor, que nos ajude a abrir nossas mentes e corações repletos de amor, para aquele amor que gostaríamos de receber de nossos irmãos, e que isto seja uma constante durante toda a nossa vida. Que todo o nosso planeta possa receber e distribuir muita paz. Que possamos ofertar abraços carregados de afeto e dizermos mais uma vez com sinceridade: eu te amo. Que saibamos deixar de lado trabalho e preocupações para doar um pouco de nós, com carinho, atenção, um abraço fraterno, um sorriso, um pedaço de pão, uma prece, às pessoas que estimamos e a todas aquelas que em algum momento possam precisar de nós. Que possamos dar aos nossos filhos, netos e aos nossos pais o presente da companhia constante, desinteressada e carinhosa, e principalmente o apoio nos momentos que mais precisarem. Que todos nós que passamos por esta casa de oração, encarnados ou desencarnados, em pessoa ou com os nomes na caixinha de vibração, consigamos nos lembrar sempre dos sentimentos e orações recebidos e dizer amorosamente: obrigada, Senhor. Que todos os seus filhos estejam onde estiverem, recebam os fluidos necessários para seguir sua jornada evolutiva, cheia de fé e esperança. Que nossos lares, parentes, amigos e inimigos se encham de paz, amor e muito mais. Enfim, Senhor, que possamos receber da água sobre a mesa os bálsamos necessários para o nosso fortalecimento físico e espiritual, proteção para esta casa e todo o plano espiritual que assiste a todos nós. Que as energias que vêm de Ti abençoe a todos nós e nos guie durante toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando a primeira parte desses nossos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passos. Quem tiver em tratamento, toma um passo, um pouco de água fluidificada, volta para o salão para mais um segundo passo. Atendimento fraterno, Evangelho no lar. Não esqueçam de fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é muito bom, nos ajuda sempre a encontrar a calma, a luz e a manter a harmonia na nossa casa e também para conosco. Semana que vem temos as palestras na terça e na quarta, e espero encontrar com vocês na próxima semana. Vamos ao encerramento. Continuando com os nossos pensamentos elevados, vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a todo o plano espiritual pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui mais uma vez. Que possamos sair daqui mais tranquilos, em paz, e possamos levar para os nossos lares e para todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada um pouco dessa energia maravilhosa que aqui
tivemos. Que possamos, Pai, amanhã e todos os demais dias, ter paz, ter tranquilidade e muita fé em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.